capítulo de número 9. Se conseguir a versão, hoje eu vou utilizar a Almeida corrigida, tá? Primeiro livro do profeta Samuel, ou primeiro livro de Samuel, também um juiz, capítulo de número 9. Vamos ler dois textos, capítulo 9, do verso 1 ao verso de número 3, e depois capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 9. Você que trouxe seu exemplar bíblico, você pode estar abrindo nesse momento. Você que está sem ele, acompanhe pela TV, pela telinha aqui. Primeiro Samuel, capítulo de número 9. Isso. Ok, obrigado. Muita água na tua vida, meu irmão. Deus te abençoe. Diz assim, vou ler aqui para ficarmos com a versão, tá ok? E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te, e vai procurar as jumentas. Capítulo de número 10, a partir do verso 1 ao verso de número 9. Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça e beijou-o e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel no termos de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar. Eis que já o teu pai deixou os negócios das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares, mais adiante chegarás ao carvalho de Tabor. Ali encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, e o outro 3 bolos de pão, e um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, aonde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, e trazendo diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e estarão profetizando. E o Espírito do Senhor, oh aleluia, se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar à tua mão, porque Deus é. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Feche seus olhos e curva a sua cabeça. Ó Deus eterno e bendito, eis aí, ó Pai, a tua palavra, ó Deus, que ela é poderosa por si mesma.
Fala mais uma vez ao coração da tua igreja, Senhor. Fale, Senhor, e não te cales, de forma que a tua palavra, que é a semente, ela caia em bom coração, que é a terra, e que produza frutos dignos de arrependimento, para que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado e exaltado mais uma vez neste lugar, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Algumas vezes já tenho ministrado aqui dentro dessa temática, uma utilizando somente o capítulo 9, outra utilizando só o capítulo 10. Hoje eu quero fazer a junção desses dois capítulos, tanto o 9 quanto o 10. E algumas aplicações. Primeira parte, os 10 primeiros minutos, eu quero ser bem didático para você. E eu preciso que você redobre a sua atenção, porque afinal de contas eu só posso usufruir daquilo que eu entendo. Por isso eu preciso da sua atenção, para que você entenda o contexto, para eu poder aplicar a mensagem. Depois de 10 minutos eu aplico e a gente vai embora para casa, dando glória a Deus e aleluia por tudo que Deus já fez nesse lugar durante esse dia. Meu pastor Leomar Ribeiro, satisfação te vê-lo aqui mais uma vez, Deus abençoe. Pastor Gerson, costumo dizer, e sou muito grato a Deus pela vida do pastor Gerson, eu costumo dizer que esse foi o primeiro pastor que teve coragem, ainda sendo bem jovem, ainda na presença do Senhor. Ele falou assim: vai lá pregar lá na igreja. Cheguei lá, tinha uma multidão. Eu falei: eu não sei nem pregar, pastor. Fica tranquilo que Deus vai te usar. Que Deus abençoe sua vida, minha pastora, que Deus abençoe. Irmãos amados e amigos, noiva do Cordeiro, esse texto aqui ele fala de transição. Ele fala de transição dentro de um período aonde havia um tempo em que havia a teocracia. O que é teocracia? Teocracia nada mais é o governo de Deus estabelecido sobre a vida do seu povo. Quando nós pegamos a palavra do Senhor, desde o povo agora, quando ele sai agora do Egito, é liberto do Egito e caminhando agora em direção à terra que mana leite e mel, desde os 40 anos agora que esse povo está no deserto, Deus sempre governou, Deus sempre guiou e Deus sempre conduziu o seu povo. Não obstante a isso, ainda quando Josué assume agora a direção do povo, depois que Moisés parte, você vai perceber que Deus continua ainda governando, guiando, cuidando e guerreando as guerras do seu povo. Ainda mais adentro, e a gente aprofundando, nós vemos o período dos juízes, período esse ao qual nós vamos perceber que pelo menos agora 12 homens ou 12 juízes seriam levantados para poder conduzir o povo debaixo do governo de Deus, continuando e perpetuando até então a teocracia. Esse período de 12 juízes, onde começa com o primeiro Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jefité, Ebissã, Elon, Sansão, Eli e Samuel. Esses 12 juízes que são levantados, eles vão governar, eles vão estar direcionando o povo por um período aproximadamente de 349 anos. Se pegarmos tanto Moisés, que está conduzindo o povo no deserto, e Josué, que conduziu também o povo agora em direção à terra que mana leite e mel, nós teremos 14, fechando um ciclo de aproximadamente 410 anos, aonde Deus estava conduzindo e guiando o seu povo. Dentre esses 12 juízes que agora estão governando, julgando e conduzindo o povo, a nação de Israel ela vai começar a viver uma verdadeira gangorra espiritual, ao ponto que durante o dia eles dão glória a Deus e dão aleluia, e durante a noite eles estão adorando a outros deuses, e Deus vai levantando um juiz após o outro. Só que chega o tempo agora em que o povo agora não quer mais que Deus agora esteja à frente, não quer mais viver dentro do tempo da teocracia, onde Deus está no controle, onde Deus está governando. E eles vão chegar até Samuel agora, o último profeta, o juiz agora, desse período agora, e vão falar assim: Samuel, nós queremos que você levante um rei como as outras nações. Eles estavam querendo sair de um período onde Deus conduziu o seu povo dentro da teocracia e participar agora, ou vivenciar um novo período na sua história agora dentro de uma
uma monarquia. Sabemos muito bem que toda a humanidade e todos os povos, então, eles são regidos por algum tipo de poder. Alguns é pelo parlamentarismo, onde o parlamento vai exercer poder e decretar leis sobre o povo. Outros é como o nosso presidencialismo, onde tem um presidente e uma corte que o apoia para que ele venha tomar as decisões e conduzir a nação. Aqui o período é a monarquia, aonde agora um rei será levantado. E quando Samuel ouve essa notícia, o seu coração se entristece, o seu coração fica angustiado e apertado, porque para Samuel o povo agora está o rejeitando. Nesse exato momento, Deus brada do céu ao coração de Samuel e fala assim: Samuel, acalma o teu coração, porque esse povo não tem rejeitado a você, antes tem rejeitado a mim, Samuel. Agora faz o seguinte, dá a eles um rei, mas deixa bem claro para eles, que a partir do momento em que eles tiverem um rei, os filhos deles serão levados para a guerra. O seu campo eles terão que agora trazer produtos para o palácio, para todo o reinado. Eles agora estarão debaixo de regras e leis, ao qual serão ortogadas por quem está à frente conduzindo o povo. Explica tudo isso para eles, Samuel. Mas mesmo Samuel explicando, eles não retrocederam, eles não quiseram saber, e pelo contrário, eles continuaram batendo na tecla: nos dá um rei. Preste atenção, eu já vi por bocas de muitos pregadores, que quando Deus agora vai levantar, ou vai agora conceder o desejo do coração do povo, vai dar para eles um rei segundo o seu coração. Preste atenção nisso. O povo, ou seja, o povo escolheu a monarquia, um rei para os governar, mas quem vai escolher o rei é justamente Deus. Não foi Deus que errou ao escolher Saul, até mesmo porque eu entendo que Deus não unge cabeça errada. Eu vou repetir isso daqui: Deus não errou quando ungiu a tua cabeça, Deus não errou quando Ele escolheu você, Deus não errou quando Ele chamou a mim e quando Ele chamou a você. Mas pastor, então por que Saul vai tomar as atitudes que ele toma depois? Isso é outra coisa, isso não tem nada a ver com o seu chamado, porque Deus vai falar para Samuel que o homem a quem ele escolheu, ele colocaria ele de frente a ele no dia seguinte. Então entenda, a monarquia foi escolha do povo, mas o rei foi escolha de Deus. E aqui eu começo a aplicar a mensagem para você. E tudo que Deus tem para cada um de nós é bom, é agradável e é perfeito. E Ele não dá qualquer coisa para o seu povo, Ele sempre tem o melhor para entregar para mim, Ele sempre tem o melhor para entregar para você. Eu não sei quantos conseguem receber isso, mas independente do tempo que você esteja vivenciando, ou período agora transitório, Deus tem o melhor para você, independente da sua escolha. Dá um glória a Deus, por gentileza. Capítulo 9, verso 1. E aí começa agora a história desse rapaz, que vai dizer que havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. Benjamim havia se tornado uma tribo. Benjamim foi o último filho de Raquel, ao qual agora ela morre dando à luz. Ela preferiu não sacrificar a criança, mas se sacrificar para que a criança nascesse e crescesse. Entenda isso, o teu sacrifício não é à toa. Mãe, o teu sacrifício não é à toa. Houve sacrifício, mas tem bênção. A criança não vai morrer. O projeto de Deus na tua família, na tua casa não vai morrer. Os teus filhos não vão morrer. O sacrifício de colocar para fora não foi em vão. Há um propósito de Deus sobre a vida desse menino, sobre a vida dessa menina. O texto vai dizer: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Quem era esse homem? Quis. Verso 2: este tinha um filho, cujo nome era Saul. Presta atenção: moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Olha que coisa interessante, não havia ninguém como Saul em meio a todo o povo, belo e bonito. E o texto continua dizendo, verso 3: e perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pois disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Redobre a sua atenção. As jumentas naquela época era algo de um valor
muito grande para o povo e a nação de Israel. Quem tinha uma jumenta era considerado alguém com posses, alguém poderoso, alguém de influência, alguém de peso. Jumenta naquela época, como o povo vivia da agricultura, era como se tivesse um belo de um trator para poder trabalhar a terra. Então agora, uma jumenta se perde, e quis agora, vai chamar o seu filho, e vai dar para ele agora uma tarefa, vai dar para ele agora algo para ele fazer. E eu fico imaginando que de repente Saul, isso acontece lá em casa, é como se fosse o meu filho, que todos os dias acorda às 5 para meio-dia. E chega um dia, cadê ele? Acho que foi ali fora. E eu fico imaginando, mas ele trabalha, tá? Ele é trabalhador, porque ele pega tarde, por isso que ele descansa bem. É bênção de Deus. Aí, eu fico imaginando agora, Saul ir lá e acordando, 15 lá acordando Saul, e vai dar para ele a primeira missão dele. Acorda, Saul, acorda, porque as jumentas se perderam. Preste atenção, para Quis, as jumentas eram mais importantes do que Saul. E não obstante a isso, para muitas pessoas, as coisas têm mais valor do que pessoas. Por isso que aqui nas nossas apresentações cantávamos e cantamos de vez em quando: Deus fez coisas para serem usadas, e pessoas para serem. A coisa quebra e para. O que é coisa? Coisa é o carro. Se ele quebrar, quem empurra? Você. A coisa quebra, quem tem que trabalhar para comprar outro? Você. Então coisas nunca terá mais valor do que você. Você tem muito mais valor do que coisas. Só que para Quis, as jumentas tinham mais valor. E ele vai dar uma missão agora para alguém, para um jovem que está despreparado. Mas Deus tem um propósito ainda, que você não se ache preparado para aquilo que Ele está te vocacionando. Oh, aleluia. O texto continua dizendo, agora, ou melhor, já o capítulo de número 10. E eu vou chegar no 10 agora e você vai começar a entender. O pai acorda e vai falar o seguinte: Saul, vai atrás. Saul agora vai partir, e ao partir o pai agora vai colocar um jovem para ir com ele. E o jovem vai levar agora pão e vai levar 1/4 de prata, porque o jovem não sabia o que poderia encontrar. Por isso eu entendo quando Jesus disse que é bom que 2 caminhem juntos. Se algo acontecer com um, tem um outro do lado para suprir qualquer necessidade. Saul é alguém que está indo pela primeira vez, mas o jovem que está indo, pastor, com certeza não é marinheiro de primeira viagem, é alguém que já tem experiência de ir para o campo. Então ele leva pão, porque ele não sabe quanto tempo vai levar, e ele leva prata, porque se ele precisasse comprar e se manter durante o período que estivesse fora, ele teria como. Eles partiram, eles vão passar por algumas terras, eles vão passar pela terra de Saalim e pela terra de Salissá, e tão pouco vão encontrar agora as jumentas que haviam se perdido. O tempo passa, e como Saul recebe a primeira missão dada pelo seu pai, ele não quer decepcionar, pelo contrário, ele quer agora aproveitar a oportunidade que foi dada, desempenhar um bom trabalho, para que seu pai possa ter confiança nele, e perceber que ele não é coisa, mas que ele é uma pessoa, e que dentro dessa casa ainda tem uma pessoa que precisa ser amada. Eu vou repetir, está na hora de deixarmos de amar coisas e começar a valorizarmos pessoa. Existe alguém que está perto de você, que sentou do seu lado aí nesse banco, que de repente passou uma semana de guerra, de batalha e de frustração, e tudo que essa pessoa mais queria nessa noite era justamente um abraço, e ela está do seu lado aí. Então vira para essa pessoa e fala para ela: conta comigo a hora que você precisar, porque para mim você vale mais do que coisas. Você vale mais do que coisas. Ele parte, e eles não encontram o presbítero Queiroz. Não acha, eles não encontram. E chega um momento agora, que de repente eles pensam em voltar. E ao pensar em voltar agora, o jovem vai começar a dizer o seguinte: olha, tem um homem por aqui, um vidente, porque até então, no passado, o profeta era chamado de vidente. E eu fiquei sabendo que ele está por aqui. Saul vai dizer o seguinte: nós não temos pão para poder levar, porque até então, o que dizia a lei? Quando se apresentar perante um profeta, um homem de Deus, não se apresente de mão vazia. Só que o menino já tinha experiência de campo, o pão pode ter acabado, porque jovem come muito.
mas tem um quarto de ciclo de prata, e prata não dá para comer. Então, vamos entregar para ele, vamos ofertar na vida dele. Aí, olha só, eles vão caminhar, e no meio do caminho agora eles vão encontrar alguém, que vai dizer o seguinte: olha, vocês deram sorte, porque esses dias e essa semana, o profeta ele vem ter conosco, porque ele precisa sacrificar. Então você vai em direção agora a Ramá, porque com certeza em Gilgal, você pode encontrar com ele lá. E eles vão caminhar, eles vão se direcionar, até que no meio do caminho encontram um homem. Eles não sabem quem é, mas era o próprio profeta, porque Deus havia falado com Samuel, que no dia seguinte colocaria diante dele o homem a quem ele havia escolhido. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Saul foi escolhido por Deus. Agora o que ele foi fazer com o ministério é outros 500. Seus 2 primeiros anos ele andou na presença do Senhor e fez o que era reto e bom aos olhos do Senhor. Os outros 38 anos dele, ele fez conforme a sua vontade e as concupiscências do seu coração. Mas Deus havia escolhido Saul. Eu torno a dizer, Deus não errou quando escolheu Saul. Deus não errou quando escolheu a mim. Deus não errou quando escolheu você. Deus não erra a cabeça de ninguém quando Ele quer ordenar, consagrar, levantar. Deus não erra. Quem erra somos nós. Quantos entendeu? Dão glória a Deus. Eles encontram, e o profeta vai falar o seguinte: olha, vamos agora até a casa, fica comigo lá, Diácono Carlinhos, fica comigo lá, e vai ter um grande banquete, uma mesa posta, e você passa essa noite lá, você está cansado e o moço também, vai haver agora um grande banquete. Aí você imagina Saul agora, sentado numa mesa, e na hora de pegar o primeiro pedaço, sabe aquela coxa que a gente via naqueles desenhos? Pica-pau, né? Acho que não é época não, né? Tom e Jerry, meu Deus do céu, que aparecia, né? Que botava como isca, tem até hoje, meu Deus do céu, o Chaves se foi, né? Mas ele permanece. Aí, tirando aquele primeiro pedaço e colocando no prato, eu fico tentando imaginar, meu pastor Júlio, a mente de Saul. Esse profeta deve estar doido, que se ele soubesse quem eu sou, o menor do meu clã, o menor das tribos, jamais daria o melhor pedaço e o primeiro para mim. Essa é a ótica dele, porque ele acha que o vidente ou o profeta não sabe quem é ele. O problema é que o profeta sabe quem é ele que não sabe quem ainda ele é, já na presença do Senhor. Vou repetir. O profeta sabia muito bem quem era ele. Deus já havia escolhido ele, e quando ele achava que ninguém sabia quem era ele que ainda não sabia quem ele era na presença. Fala para quem está do seu lado assim: hoje, você precisa entender que Deus não errou quando te escolheu. As pessoas podem até não te conhecer, você pode até não se conhecer, mas existe um Deus no céu que conhece muito bem você. Glória, 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 Ele te conhece. Agora, fica aqui, e ele fica. Na hora de dormir, o melhor quarto, eu fico imaginando o travesseiro, pena, pluma de ganso, sabe, aquela coisa fofa. E Saul continuando, eu acho que ele errou, ele está me confundindo com alguém. Vai dormir e de manhã bem cedo vão levantar, às 5, agora não é 5 para o meio-dia, é 5 da manhã, porque a página da vida dele começou a mudar. Eu vou aplicar, esteja preparado, que essa semana histórias de vida vão mudar nesse lugar. Vai ser da noite para o dia, tu não vai entender nada. É Deus dizendo: aquilo que tu não entende agora, tu vai entender depois. Aceita o meu chamado na tua vida e vive o que eu tenho para você. Deus vai dizer que agora ele vai partir de manhã bem cedo. E quando os dois vão partir, Samuel vira para o moço e vai falar o seguinte: fala agora para o teu moço Saul, para ele ir na frente, e tu fica aqui comigo. Isso aqui me chama a atenção,
Isso implica, eu prego em todos os lugares aqui do Rio de Janeiro. E uma das coisas que mais me chama a atenção é quando eu paro para poder sentar, ou numa cantina, ou numa mesa, quando alguém ou algum líder conversa comigo, ou passa alguma experiência de pessoas que não conseguiram entender o seu propósito dentro da igreja ou no ministério. Porque tem gente que chegou agora e já é ordenada, já é consagrada e passa à frente. Tem outros que tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 20, tem 30, tem 40 anos e ainda continua na mesma posição. Deixa eu falar algo para você. Deixa quem estiver aqui na frente, vai. Deixa quem quiser partir, parta. Deixa quem quiser caminhar na tua frente, que possa partir e caminhar. Porque o que Deus tem com você, e se Ele te segurou, é algo muito maior. O jovem parte. Saul fala assim: vai que depois eu te encontro. Então fica tranquilo. Se tem muitas pessoas que chegaram e já partiram, Deus já trabalhou, Deus já exaltou, Deus já fez, fica tranquilo. O que tem com você é algo muito mais profundo. E Ele teve que permitir que muita gente fosse da frente para revelar somente para você aquilo que Deus te chamou para você ser. Toda promessa passa pelo teste do tempo, diz um determinado pregador. Para muito tempo pode ser frustrante, para outros tempo é tratamento. É Deus falando assim: eu trato você para você viver aquilo que eu tenho para a tua vida. Deixa quem quiser ir que vá, deixa quem quiser partir que parta, deixa quem quiser te abandonar que abandone, mas Saul, tu fica. Aprenda a esperar no tempo e a hora de Deus. Ele parte. Depois que partiu, chegou o capítulo 10, e a gente começa a caminhar para encerrar. Então tomou Samuel o vaso de azeite, e lhe derramou sobre e o beijou. É um profeta beijando um jovem. Só ali já era para Saul entender que quando ele saiu da casa do pai ele era um, mas agora na presença do profeta ele não é mais a mesma pessoa que saiu de casa. Vou aplicar. Quando você saiu da sua casa nessa noite para poder vir para esse culto, tu saiu de uma maneira, com um entendimento ou um pensamento, mas quando tu voltar para a tua casa, nada mais será como antes. Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Olha o que vai dizer o verso seguinte: apartando-te hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Quantos homens? 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, que está de Raquel, no termo de Benjamim e Zelza, aos quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. Eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós. Presta atenção. Primeiro sinal: quando Saul parte, as jumentas eram mais importantes do que ele. Quando Saul entende o propósito, ele se tornou mais importante do que coisas. Vou melhorar. Quantas pessoas tu esperava que ligasse para você no Natal, no Ano Novo? Virou o ano, não ligaram, não deram uma mensagem, não disseram nem para você um feliz ano novo, porque se relacionaram com aquilo que você poderia dar e não com o que você é. Então para de priorizar na sua vida quem sempre te teve como para de priorizar na sua vida quem sempre te teve como algo aleatório, como algo momentâneo. Você não é coisa, você é pessoa. Tem pessoas aqui que de repente carregam a síndrome da culpa dentro do seu coração por algo que deu certo, deu errado lá atrás, e pensa: nunca mais nada vai dar certo na minha vida. Quem disse? Um erro não define a tua história, um momento não implica no que Deus tem para você. Os céus não errou quando te chamou e quando te escolheu. Acalma o teu coração. Hoje Deus está dizendo para você: eu vou tratar a ferida, eu vou derramar um bálsamo nesse coração. Eu não errei quando escolhi você. 2 homens agora junto ao sepulcro de Raquel. Por que sepulcro de Raquel? Raquel era mãe de Benjamim, e eles são oriundo do clã de Benjamim. Então havia agora uma dor dentro do coração, que para Benjamim nascer, a mãe teve que morrer.
E deixa eu falar algo para você, durante muitos anos eu carreguei dentro da minha cabeça algo que mexia comigo e me machucava muito. Temos lá no nosso quintal 3 casas. A primeira é a da frente, que é uma casa muito grande, aquela era minha. E devido a uma dívida muito grande do meu pai, tínhamos que vender, e eu fui morar na casa de trás. Quando eu me casei com a minha esposa, a gente foi morar num quartinho, até que a casa da frente esvaziasse. Mas devido a essa dívida, nós fomos morar na outra. E nessa outra casa grande que foi vendida, a minha mãe, ela morreu no lavatório. Havia um espaço lá grande, mais ou menos desse tamanho, que era o lavatório, onde se lavava as roupas, se lavava tudo. E por um susto que na minha infância eu havia dado, assim, as pessoas me contam, ela faleceu do coração. Ela faleceu, tinha problema de coração. Então eu cresci ouvindo, por causa de um susto que você deu, a sua mãe faleceu. E todas as vezes que eu passava naquele ambiente ali, naquele espaço, eu olhava para aquilo lá e aquilo mexia comigo, meu coração apertava, porque eu me lembrava das frases que as pessoas diziam para mim, por causa de um susto que você deu à sua mãe. A sua mãe faleceu quando você ainda era criança. Fui criado pelos meus avós, me casei, e todas as vezes quando eu passava, ainda bem no começo do casamento, aquilo ali foi fechado, aquela parte foi fechada, e eu não olhava mais lá para dentro, mas algo ficou dentro de mim. Por que está falando justamente sobre os carvalhos agora, termos de Zelza e 2 homens? É porque Saul precisava ser tratado de algumas feridas que ele carregava dentro do coração. E para você agora se livrar de coisas que você carrega como culpa, como dor, e que te fere, muitas vezes é necessário você voltar no lugar onde você foi ferido. Quem entendeu, dá glória a Deus. Para quê? Para você entender que aquilo que te feria não tem mais o poder de te ferir. Aquilo que te machucava não tem mais poder de te machucar. Aquilo que tirava dor, a partir de hoje não vai gerar mais dor. Aquilo que te fazia chorar, vai começar a trazer uma abundância, uma abundante alegria na tua vida, de gozo, de paz e de graça. Não permita que a síndrome da culpa impeça você de viver o sobrenatural. Não permita que a dor e que a mágoa impeça você de entrar em ambientes proféticos. Então, como é o meu jeito de tratar? Vai ter que passar pelo carvalho de Tabor. Eu sei que algumas coisas ficaram e marcaram a sua vida, mas onde te feriu e te machucou será o lugar onde eu vou te gerar cura. O lugar que te feriu e te machucou será o lugar onde eu vou derramar cura na tua vida. Aí continua: aos quais te dirão, achar as jumentas que fosse buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu pelo meu filho? Olha o sinal, quando ele sai, as jumentas eram mais importantes. Só que agora, ele se tornou mais importante que as jumentas. Para muitos, coisas é mais importante que você. Mas a partir desse dia, as pessoas vão entender que você é muito mais importante do que coisas. Repita aí para alguém: esse já é um sinal para a tua vida. Você não será mais visto da mesma maneira que muitos te viam. Continuando, verso 3: e quando dali passares, mais adiante chegarás ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus. Betel, casa de Deus. Betel, casa de Deus. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. O primeiro é reconhecimento daquilo que você é, o primeiro sinal. O segundo, provisão de Deus em nossas vidas. Primeiro, reconhecimento, por quê? Porque jumentos valiam mais, mas agora você passa a ter mais valor do que jumentos. Segundo, provisão de Deus, por quê? Porque no meio do caminho tu vai encontrar 3 homens levando 3 cabritos, algumas versões vai falar de cordeiro, e isso era oferta de sacrifício de pecado, e momento de comunhão que se fazia no livro de Levítico, período da lei, também chamado de Vaikra, em língua hebraica, quer dizer instrução, é Deus instruindo como seria o cerimonial para ofertas de pecado de reis e de príncipes e de sacerdotes, e um odre de vinho, é Deus falando o seguinte: ei, eu a partir de hoje vou ser a tua provisão, e para que tu saiba que eu serei a tua provisão, não tem como ter provisão se não houver comunhão. Por isso, todo primeiro domingo do mês tem pão e tem vinho. O que é isso? Comunhão. Para quê? Para obter provisão.
Por quê? Porque não existe provisão de Deus sem que haja necessidade. E para que haja agora provisão por meio da necessidade, é necessário que haja duas coisas. O quê? Fidelidade e obediência. Seja fiel, Saul. Seja obediente. Anda na minha presença, que eu vou prover para a tua vida em comunhão aquilo que você precisa. Eu vou repetir: anda na presença do Senhor, obedeça a Ele, e Ele vai prover em nossas vidas. Oh, glória! Teve uma irmã que me procurou aqui, está aqui dentro, não vou falar, tá bom, mas está aqui dentro. Ela me procurou no final do culto de uma quinta-feira e falou assim: pastor, eu estava passando um momento, estava preocupado, eu tinha que pagar uma conta da Light. E aí eu fui lá, baixei o aplicativo, e quando eu fui pagar, a Light me mandou lá um e-mail dizendo o seguinte: que a minha conta já estava paga. Eu falei: glória a Deus. Eu não sei se foi os céus ou alguém, mas a provisão de Deus veio na tua vida mediante a tua obediência. Eu estou falando para alguém que está aqui dentro, que vive no nosso meio e que experimentou a providência de Deus. Deixa eu abrir aqui um leque e aplicar isso para você. Acalma o teu coração, obedeça a Deus, seja fiel, porque está vindo providência e provisão do céu para a minha e para a tua vida. Aquilo que está te faltando, o céu vai suprir. Aquilo que você não tem hoje, Ele vai enviar. Acalma o teu coração. Tem providência, tem provisão. Acalma o teu coração. É Deus fazendo agora um elo, um momento de comunhão com Saul. Pão e vinho. Segundo sinal. Terceiro, vamos lá. E te perguntarão como estás. Olha só, e te darão 2 pães que tomarás das suas. Eles vão perguntar como que está, e eles vão te dar. Esteja preparado para receber o que Deus tem para a sua vida. Não negligencie aquilo que Deus tem para a sua vida. Não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Ele está falando assim: eles te darão, e tu vai tomar das mãos dele. É Deus dizendo o seguinte: eu estou enviando recurso. Receba nessa noite. Receba nessa noite. Receba nessa noite. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, trazendo diante de ti, de si, saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. O que é isso? Haverá um ministério de louvor. Tinha um ministério de louvor lá, mano. O que eles estavam fazendo? Tocando. O que eles estavam fazendo lá? Adorando. E a adoração move o coração de Deus. A adoração atrai a presença de Deus. Oh, aleluia. Você consegue adorar aí? Você consegue adorar? Eles estavam adorando a Deus com seus instrumentos. Adora, adora, adora. Eu não sei o que você vai, mas adora ao Senhor com aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Adore a Ele com aquilo que Ele depositou nas tuas mãos. Eles começaram a adorar. Eles começaram a adorar. E durante o momento em que eles começavam a adorar, o Espírito do Senhor começou a encher cada um daqueles que estavam adorando, ao ponto que eles começaram a profetizar. Deixa eu falar: adorador, receba a autoridade do céu. Receba a autoridade dos céus. Receba a autoridade do céu. Se tu tem mão para levantar, levanta. Se tu tem boca para adorar, adora, porque o Espírito Santo do Senhor está no nosso meio. Glória. Glória a Célia. Deprove a candoré. E que andará deprove assim a canto. Há uma presença aqui. É uma noite de adoração. É uma noite de adoração. Adora que Ele te enche. Adora que Ele muda o quadro. Adora que Ele muda o decreto. Adora que Ele levanta quem está caído. Adora que Ele cura quem está enfermo. Adora que Ele vai te usar como tu nunca foi usado. Adora. Estão adorando com tambores, com saltérios, com flautas, com harpa. Eu não sei qual era a canção. Eu não sei, Lília, qual era a canção. Mas a canção atraiu a presença de Deus por meio da adoração. E
Adore a Deus. Adore a Deus. Eu não sei se a céu vai subir ou se o céu vai descer, mas a minha adoração é dele. A minha adoração é dele. Eles adoram. Fala para alguém que está do teu lado: se tu não der glória, eu vou mudar de banco. Se tu não der lugar, eu vou mudar de banco. Aproveita que o céu está baixinho e adore. Aproveita que a nuvem já está sobre a casa e adore. Aproveita que a presença está e adore. Ele quer voltar a falar com você. Ele quer voltar a te usar. Ele quer voltar a te dar aquelas revelações profundas. Ele quer voltar a se comunicar com você no sonho. Ele quer voltar a te dar visão. Adora. Adora que as escamas dos olhos caem. Adora que aquilo que te prende vai ao chão. Adora. Adora. Começa a adorar. E eles profetizarão. Deixa lá. E eles profetizarão. Volta aí o verso. E eles estarão profetizando. Consegue entender isso, Lúcio? Ministros do altar. Não é apenas uma canção, mas é extrair, levar para a igreja a essência daquilo que vocês carregam. É passar para a igreja a essência daquilo que carrega. E eles estão profetizando. Eles não estão só adorando. Eles não estão só tocando um instrumento. Eles estão profetizando. Profetizando. Verso seguinte: e o Espírito do Senhor se apoderará dele, e profetizarás com eles, e tornar-se-ás um outro. Imagina aquela roda assim, ó, pastor Júlio, a galera tocando, e dando lugar, e profetizando. Saul passa, olha, e acha aquele negócio de pentecostal meio esquisito. Aí Deus fala o seguinte: quer experimentar? Entra no meio deles. Entra no meio deles. Porque aquilo que eles estão recebendo e se enchendo vai vir sobre você também. Vai vir sobre você também. Vai vir sobre você também. E você vai profetizar. Profetiza. Profetiza. Então libera uma palavra profética para quem está perto de você e no banco. Libera uma palavra profética. Seja um agente profético de Deus na vida de alguém perto de você. Vamos encerrar. E há de ser quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é. Deus é. Então, não ache que o pastor Heber errou quando escolheu você para assumir um cargo. Sabe qual é a palavra, ô Raquel? Faze o que vier a tua mão, porque Deus, Marquinho, é contigo. Ministros, fazem o que vier a tua mão, porque Deus é com vocês. Ministério, faz o que vier a tua mão, porque Deus é contigo. Diáconos, faz o que vier a tua mão, porque Deus é contigo. Intercessão, faz o que vier a tua mão, porque Deus é contigo. Mídia, faz o que vier a tua mão, porque Deus é contigo. Cantina, faz o que vier a tua mão, Deus é contigo. Verso 8: tu porém descerás diante de mim. Ele está dizendo o seguinte: mas tudo no tempo certo, não se precipite. Eu descerei a ti para sacrificar o holocausto, para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás. Então aprenda a esperar, até que eu venha a ti e te declaro o que hás de fazer. Então aprenda a esperar e não faça nada sem tenha um direcionamento. Não coloque a mão onde Deus não mandou você colocar. Não faça o que Deus não mandou você fazer. Verso 9 a gente fecha. Sucedeu, pois, que virando ele as costas, partiu de Samuel, e Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram 1 ano depois. Foi isso?
E todos aqueles sinais aconteceram 6 meses depois. É isso? E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo. Fala para alguém que está perto de você: o que Deus tem para você não é ano que vem, não é no meio desse ano. Fala para ele: é hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Eu não sei quem gosta de sinal, mas a palavra de Deus vai dizer que os sinais seguiriam aos que creem. Quem crê aí, levanta a mão e dá glória a Deus. Quem crê nos sinais, levanta a mão e dá glória a Deus. Nos últimos dias, os gregos pediriam sinais, mas aqui tem uma igreja que Deus ainda fala, profetiza e opera sinais. Opera sinais. Opera sinais. Há uma palavra profética nessa noite. Quem está enfermo, há uma unção de cura. Há uma unção de cura. Há uma unção de cura. Há uma unção de autoridade sendo derramada em nosso meio. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar.